Você sabia que falar não para as crianças e impor limites para elas, você vai construir um adulto muito mais feliz, realizado e vai ensinar as coisas certas para o seu filho. Estou com a psicóloga Luciana Gimenez, que desenvolve um trabalho sobre limites para as crianças bem interessante, e ela vai dar algumas dicas para você controlar um pouquinho as suas feras que tem em casa. Luciana, é muito importante os pais saberem impor limites aos seus filhos, né? É muito importante. É muito importante começar a dizer não para eles logo nos primeiros anos de vida. Por quê? Porque a criança precisa aprender a ser frustrada, porque na vida a gente é frustrada todo o tempo. Por que hoje em dia nós temos tantos adolescentes usuários de droga? Né? Começando muito cedo. Porque não foram ditos os não na hora certa, não foram colocados os limites na hora certa. Isso é uma coisa de saúde mental até. Né? Dizer não, você vai estar trabalhando, você vai estar criando o seu filho com mais saúde mental. Então é muito importante. Dizer não e os pais tanto o pai como a mãe, estarem juntos nessa colocação do limite, né? É muito importante, Carol. Os pais conversarem no que vão deixar a criança fazer, nas regras que a casa tem, porque a vida é cheia de regras. E acaba virando uma situação um pouco complicada, pode até criar uma certa confusão para a criança. A mãe fala sim e o pai fala não. É claro que ela vai para a parte que mais convém a ela, né? Ela vai geralmente para a parte que ela sabe que ela vai conseguir o que ela quer. A criança, muitas vezes, é muito mais esperta que a gente, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o pai e a mãe têm que estarem muito juntos, mesmo alguns pais sendo separados, né? Eles têm que estarem dizendo as mesmas coisas, seguindo as mesmas regras. Todas as casas têm que ter regras, né? E em questão, assim, por mais que os pais falem não, nem sempre a criança obedece, isso é óbvio. E no caso de ter que aplicar um castigo, o castigo é realmente válido? O castigo é muito mais válido do que uma palmada, porque às vezes a palmada dói muito mais na mãe e no pai que dá a palmada do que na criança. Com o castigo, a criança vai aprender que aquilo que ela fez está errado. Então, você sempre estar no mesmo nível que a criança, dizer o que ela fez de errado e colocar a criança num lugarzinho para ela pensar. Por exemplo, se a criança tem 3 anos, por 3 minutos deixar ela sentadinha num lugar para ela pensar no que ela fez. Nunca deixar ela no quarto dela, por exemplo, de brinquedo, porque ela vai brincar, ela não vai ficar de castigo, né? Porque eles também são espertos. Então, ficar no lugar onde você está observando, mas deixar de 3 minutos eles sentadinhos, pensando no que eles fizeram. E a palmada dói nos pais, né? O pai e a mãe ficam com o coração doente na palmada. E a criança, daqui a pouco, está brincando e esqueceu. E o castigo não, a criança não esquece. Então, ela aprende com mais facilidade. Luciana, e essa criança que passou por esse tipo de educação, com limites, ouvindo não, que tipo de adulto ela se torna? O que a gente tem percebido é que assim, eles têm se tornado adultos com mais responsabilidade, com mais sucesso profissional. Algumas crianças que estão com falta de limite são confundidas com crianças hiperativas, né? Isso é uma coisa assim, essas crianças com essa confusão que acontece, né? E depois quando adultos, você percebe que essas pessoas que não tiveram essa suspeita de hiperatividade, foram educadas dentro de um limite, elas profissionalmente elas são muito bem sucedidas. Elas sabem lidar com a frustração, com o fracasso. Então, se cai, sabe levantar e começar de novo. Então, você percebe que elas são pessoas que vão se desenvolvendo melhor emocionalmente. Porque também, se tem uma confusão desse não, né, entre os pais, por exemplo, como você citou, muitas vezes isso se reflete na escola.
criando-se problemas escolares, crianças sem regras, sem limites, também tem um problema escolar. Então, essa questão do limite, das regras, do não, é uma coisa muito importante. Os pais precisam ter isso, né? Ah, mas eu não tenho tempo para o meu filho, então eu vou deixar de fazer tudo o que ele quer. Não, eu preciso ter um tempo e uma qualidade de tempo com o meu filho. E essa qualidade também se diz dizer não. Tá certo, ó. Tá valendo essa dica muito importante para você, mamãe, papai, que quer criar um adulto saudável, de bem com a vida, autoestima elevada, sem frustrações, e por mais que elas apareçam, ele vai saber lidar com elas. Por mais que seja difícil para você, por mais que seja complicado, falar um não é importante para o desenvolvimento do seu filho.